E aí, André, tudo bom? Bom dia! Uau, Bom dia, finalmente! pessoal! Tudo bem? Putz, bom dia! Obrigado, Sabrina. Primeiro de tudo, o Cezinha entrou no outro telefone, achei que ele fosse estar aí do seu lado, mas Ah, não. Ele tá lá no outro quarto lá. tá lá. E aí? Pessoal, putz, Sabrina, primeiro de tudo, obrigado por aceitar o convite, obrigado por você dispor o seu tempo, né? Eu sempre falo para as pessoas aqui nessa live aqui que tempo é vida. E você Verdade. dedicou um tempinho da sua vida assim para falar com esse pessoal, Ah, é uma honra. para Fiquei e honrada ó, pelo eu tava, convite. que isso. A gente marcou essa live no final de dezembro, né? A gente já estava falando com o pessoal pela sua agenda. Ela tem uma agenda muito corrida e entende demais sobre esse assunto. Aliás, ela é da minha turma, de um dos cursos de hipnose que eu fiz. Ela e o Isso. César, o esposo dela, são da minha turma. Você acabou conhecendo hipnose lá ou você já conhecia, Sabrina? Não, a minha primeira formação em hipnose foi lá. Eu, Ah, eu foi. Eu estava estudando, na verdade, Tia, foi o seguinte, eu fazia uma técnica que eu aprendi na Alemanha, chamada terapia neural. É uma técnica alemã, desenvolvida pelos irmãos Hunig, que são dois alemães. E aí, dentro dessa técnica, existe um pouco de hipnoterapia. Mas eu não sabia. Ah, não Então, sabia que era hipnose. eu não sabia que era hipnose. E aí, quando eu comecei a estudar hipnose para ver o que era, se eu me interessava e tal, eu falei, nossa, mas é mais ou menos o que eu faço, mas de uma forma diferente. E aí que aí eu fui olhando, olhando, e aí culminou com o curso onde nos conhecemos, né? Que A tua legal. turma lá. Foi muito legal mesmo. Foi. Ó, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ela defendeu a tese, foi do doutorado ou do mestrado lá na Alemanha? Na verdade, eu fiz uma homologação de título lá, André. Eu me formei em medicina aqui, eu fui para Ah, lá e fiz as matérias equivalentes para eu poder tirar o título de médica lá. Então, eu nossa, me que formei top. médica lá e tenho diploma lá de médica. É. Ah, ó, então, pessoal, porque já me perguntaram se tinha a ver com medicina germânica, eu já falei, né, nos stories para a galera que me perguntou, que eu, aliás, perguntei para ela, ela falou que aborda, sim, um pouco da medicina germânica, mas não é só isso, pessoal. Então, ó, vocês vão ver o que ela vai falar, vocês não acreditam. Quando ela me falou lá na época do curso, eu falei, nossa senhora, isso ó, explodiu minha cabeça aqui, vai explodir a de vocês, eu tenho certeza. Então, Sabrina, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. E a primeira pergunta, né, que eu faço, a live é sua, né, mas o que o pessoal me pergunta muito, as emoções influenciam nas nossas doenças físicas? Totalmente, André. Influenciam muito, muito mesmo. Então, primeiro, eu também quero agradecer o convite novamente, dizer que eu estou honrada. Agradecer aí as pessoas que estão aí às 7h10, 7h15 da manhã nos assistindo, dedicando esse tempo a isso. Parabéns, né? Puxa, é um diferencial enorme. São ampliações de consciência que a gente tem quando fala sobre esses assuntos, né? Ajuda a nós mesmos e ajuda a humanidade também a crescer e evoluir. Então, parabéns para quem está aqui. As emoções, elas interferem sim. O que acontece, André, é que as pessoas têm um pouco de dificuldade de conectar, né? Aonde que a emoção interfere no corpo físico. Então, é como se ficassem duas linhas separadas, né? Uma linha vai falando sobre doença física e a outra fala sobre emocional. E um acaba ignorando o outro, né? Às vezes a pessoa que está trabalhando emocional, ela não consegue conectar onde que aquilo se transmite numa dor física ou numa doença, né? E a pessoa que trata do físico, muitas vezes não teve o preparo, não estudou para entender a origem daquela situação no lado emocional. E aí, quando a gente conecta esses dois campos, a gente melhora muito os resultados de saúde, a gente consegue melhoras muito mais rápidas e muito mais firmes, muito mais efetivas, quando a gente trabalha a pessoa a partir desses dois lados, buscando os aspectos físicos que adoecem ela e também buscando qual é o sintoma físico que ela apresentou e que ela está queixando, né? Deise, legal, ó, a paciente entrando aí também, a querida amiga. Então,
essa relação do emocional com o físico, ele precisa existir para que a transformação seja real. E se você está tratando, às vezes, um problema físico sem ajudar a pessoa a desenvolver o lado emocional, ela volta a apresentar um outro problema físico. E aí ela fica num círculo vicioso de situações físicas porque o lado emocional está pegando ela. Ah, então às vezes ela resolve um problema físico, mas só que ela não resolveu o emocional. E tudo bem, resolveu o problema físico, só que aquele emocional que não foi resolvido pode causar um outro problema físico. Exatamente. Ah, Porque são formas de o corpo gritar. São formas de o corpo avisar que tem alguma coisa incomodando. E a partir do momento que você vai lá e a gente brinca assim, você não apaga o fogo, você desliga o alarme, né? Aí a gente vai lá e ingenuamente desliga o alarme e pensa, ah, o fogo parou, né? Não, mas daí esse fogo vai para outro cômodo, né? Vai pegar outra parte da casa. Então, aí, a gente... pessoal, Pode falar. pode, pode. Não, não, é que eu gosto muito de analogias, eu sempre falo para as pessoas, eu gosto dessas analogias, essas metáforas, e ó que metáfora legal, ó, do alarme e do fogo. Puta, show. Exatamente. Então, a gente. E aonde que está a relação, né, André? Aquele dia que a gente estava conversando lá, onde é que está a relação? Como que o emocional afeta o físico, né? Porque tem muita gente que não acredita, fala, ah, não, isso é besteira, né? Então, é através do nosso sistema nervoso autônomo. Então, nosso sistema nervoso autônomo, que é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático, é ele que acaba afetando a nossa parte emocional. Então, o nosso sistema nervoso, ele está funcionando sempre. Eu brinco que é como se ele fosse um equilibrista andando sobre um fio, se equilibrando numa linha. Então, ele tem que perder o equilíbrio para ele voltar ao equilíbrio, né? Então, imagina o equilibrista andando, ele tem que ir um pouco para lá, um pouco para lá, né? Por quê? Porque se ele parar, ele cai. Então, ele não pode parar. Ele tem que ir mantendo o equilíbrio, né? Então, o que acontece? Esse equilíbrio é entre o sistema simpático, que é o que a gente chama de luta e fuga, que é quando acelera o batimento, que é quando os olhos dilatam para você enxergar melhor, né? Que é quando a respiração aumenta. E quando não existe digestão, por exemplo. Quando a gente está no simpático, a gente está em nível de estresse, por qualquer motivo que seja, um conflito pessoal, uma batida de carro, uma pessoa doente, né? Ou uma situação aguda ainda, uma agressão que está sofrendo em casa e tal, a gente dispara o simpático, que a gente chama de luta e fuga. Então, nesse simpático, o corpo, ele organiza todo o nosso mecanismo para que ele esteja ativo para fugir. Então, por exemplo, digestão não é uma coisa importante quando a gente está tentando fugir, né? Porque a gente não adianta morrer com a comida digerida. Então, todo o sistema gastrointestinal, ele para no momento em que você está com o simpático exacerbado, né? A gente diz simpático tônico. E o parasimpático, ele é o contrário. Ele é quando o coração bate baixos batimentos, a pupila contrai, a respiração se normaliza e a digestão começa a acontecer. E em português, a gente não tem nenhuma frase para descrever o parasimpático, mas em inglês eles chamam de rest and digest, ou seja, descansa e digira, né? E faça digestão. Então, é luta e fuga e descansa e faça digestão. Então, aí está uma explicação, por exemplo, aqui, do porquê que as pessoas, quando estão estressadas, não conseguem emagrecer. Por que elas não conseguem perder peso, por que elas têm dor de estômago, por que o intestino não funciona direito. Porque no simpático, a prioridade não é fazer digestão. E, pelo contrário, é liberar hormônios que te deem mais vigor para correr. Então, adrenalina, noradrenalina, né? E aí não tem queima de gordura, por exemplo. A pessoa não emagrece quando está estressado. Porque o foco do corpo é sobrevivência, né? O corpo não quer que a pessoa morra magro, prefere que sobreviva gordinho, né? Com aquela reserva de gordura. Né? Então, é esse equilíbrio. Então, por exemplo, quando a gente está dirigindo e quase bate o carro, né? Quase todo mundo já passou por isso. Está dirigindo, quase bate o carro, leva um susto, quase é atropelado. E aí dá aquela adrenalina, né? Vem aquela situação. Então, aquilo, na verdade, é uma liberação de cortisol.
né? O cortisol vem, dá aquela sensação e aí começa uma série de reações químicas no corpo, tá? Que aí acaba mantendo a pessoa no simpático. E se isso acontece com muita frequência ou tem um evento emocional, então voltando porque a gente falou lá no início, André. Então, por exemplo, a pessoa está passando por um problema em casa e aí ela começa a ter dor de estômago, né? Por quê? Porque ela está no simpático. E daí no simpático não existe digestão, porque essa não é a prioridade do corpo, né? E aí a pessoa vai lá e toma um remédio para dor de estômago. A dor de estômago pode até resolver, mas como ele não mexeu no simpático, aquilo vai transformar, vai aparecer em uma outra coisa, porque ele suprimiu aquele sintoma, né? Então ele vai acabar tendo um outro efeito causado por a não regulação do simpático pelo parasimpático. Né? E às vezes é Nossa. coisa de tempo, né? Nós que somos hipnoterapeutas, né? Eu fiz um atendimento, inclusive, na quinta-feira, que foi muito lindo, de hipnoterapia, que a pessoa chegou para mim e falou assim, eu tô com falta de ar, eu não consigo respirar. Mas conversando, eu vi que muito que tinha um fator emocional. Por quê? Porque quando ele começou durante a consulta, a minha consulta é uma hora e meia, 2 horas, né, Tia? Pra gente poder pegar toda essa parte aí da parte física, da parte emocional. Eu vi que quando ele começou a falar de uma paixão dele, ele ficou bem. Ele começou a respirar bem, o olho dele voltou a brilhar. Eu falei, puxa, então não é físico, né? Porque se fosse físico, ele ia continuar ruim, né? Não teria. E aí, como ele tinha uma viagem importante, tá, eu sugeri ele, a gente resolver essa questão emocional ali, né? Eu falei, você quer voltar na quarta-feira quando você voltar de viagem? Ele falou assim, não, não vou aguentar. Eu não posso viajar assim. Eu falei, então vamos resolver agora. E aí a gente foi, acabou fazendo a hipnoterapia durante o horário do almoço. E aí o que foi? O evento inicial foi aos 6 anos, aí depois teve um aos 8, depois teve aos 23 anos, e há um mês aconteceu uma coisa que juntou tudo isso e transbordou o copo, né? Entende? Puta, que incrível. Pessoal, ó, se tá explodindo o cérebro aí, coloca o cérebrozão aí, ó. Vocês que conhecem, coloca o cérebrozão se vocês estão gostando. Foi o Tom Lucas também é um hipnoterapeuta e um hipnólogo maravilhoso. Ele falou, puta, a explicação para mim foi incrível. Como eu falo, eu adoro essas metáforas e essas explicações. E as pessoas muitas vezes não entendem essa diferença. Ó, eu falei já sobre o sistema de luta e fuga, e você deu uma outra abordagem, o pessoal que me acompanha aqui sabe, e tudo conecta. Ó a explicação, pessoal. Tem gente que não está conseguindo emagrecer porque fica o dia inteiro estressada. E é o que ela falou, não dá espaço para o parasimpático. Fica lá só no simpático, né? Luta ou fuga, isso não dá espaço. Descanso e digestão, né? Que você falou que Rest and digest. Então, olha que incrível, pessoal. Olha que incrível. O corpo pensa a gente assim, você está querendo ficar magro, nós temos que ficar vivo. Né? Como assim? Não vamos ficar magro, agora é ficar vivo, nós estamos sobrevivendo. Né? Entende? Então, ele tem a prioridade dele, né? Então, assim, eu sempre digo, o corpo, ele faz o que é urgente, o que é importante e o que dá para fazer. Então, ele vai iniciar com o que é urgente. A hora que o que for urgente estiver resolvido e tranquilo, ele vai porque é importante. Então, a hora que o que tiver importante, né? Um exemplo, por exemplo, é unha e cabelo. Então, as mulheres chegam lá e falam, doutora, eu quero melhorar a unha, quero melhorar o cabelo. Mas o corpo, ele só vai melhorar isso a hora que o que for urgente e importante estiver resolvido. Porque unha e cabelo é importante para nós, na nossa cultura, mas para o corpo não serve para nada, praticamente. Se não tiver, tá tudo bem, né? Então, ele vai dar essa prioridade de acordo com o que ele vê como mais importante e necessário, né? Exatamente. E isso aí vem dos nossos ancestrais, né? No leão lá na sua frente, ele vai pensar, preciso emagrecer, né? Ele quer rapar fora, né? Quer fugir. Exatamente. Então, o simpático tá lá apitando para você fugir. E aí, se você fica com essa... Só que não faz sentido hoje. O leão não tem hoje leão para comer a gente, né? Mas o que dispara é idêntico. É o que disparava antes, dispara hoje, não é isso? Eu digo até, André, que mais, né? Porque antes era assim, de vez em quando aparecia um leão, né? Hoje é todo dia um problema, né? É o chefe que não sei o que, eu não sei o que queimou, eu não sei quem que...
Então, assim, hoje é todo dia um problema. E aí, no fim, a gente tem leão todos os dias, né? E aí, quando o leão mora dentro de casa ou está dentro da gente, né? Uma situação que a gente viveu, que se tornou o nosso leão, né? Exatamente, putz. E a gente na hipnoterapia, eu sempre falo pro pessoal, a gente consegue, para quem não sabe o que a Sabrina falou, a gente na hipnoterapia a gente vai na causa inicial. Então, como ela contou a história, ela foi na causa do problema daquela pessoa que veio resolver esse problema de respiração com ela, ela foi na causa, e a causa inicial foi aos 6 anos. E na hipnoterapia a gente consegue alcançar, atingir essa causa, onde ele aprendeu aquela emoção, né? Vamos assim dizer, Exatamente. né, Sabrina? Ó, pessoal, quem tiver pergunta, me mandaram muitas perguntas ontem nas caixinhas, eu vou lendo as perguntas aqui. Eu não sei se vai dar tempo de responder aqui, porque também ela tem os horários dela, a gente está restrito, eu tenho também que continuar o meu curso. Mas a gente vai juntando aí, vamos fazendo bem bolado e vamos Isso. correndo as coisas nesse tempo. E se sobrar ainda perguntas, pode mandar para mim, manda para ela, segue ela Manda lá, para depois mim, eu vou falar. eu faço story respondendo, compartilho com você e a gente dá um jeito aí. Isso. E, ó, então, vocês estão vendo que eu geralmente eu interajo bastante, vocês estão vendo que eu não estou conseguindo interagir muito com vocês aqui. Ó. Se tiver pergunta, põe aqui na caixinha, tem um ponto de interrogação aí, pergunta ali, tá? Tem uma pergunta sobre doenças autoimunes. E as doenças autoimunes, ô Sabrina? O que você pode falar? Então é o seguinte, André, o corpo, a gente hoje tem um nível alto de intoxicação, tá? Então, muita gente com excesso de metal pesado, pesticida, agrotóxico, tá? Quando eu digo isso, eu digo provando em exames de sangue, tá? Porque às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas falam: "Ah, tá achando que não". Eu lá na clínica eu peço exame de sangue, eu peço alumínio sérico, alumínio urinário, chumbo sérico, chumbo urinário, arsênico. Então, eu peço 5 metais tóxicos, tanto no sangue quanto na urina. Então, esses são marcadores no sangue, tá? Então, quando a gente tá falando assim, tá com intoxicação, a pessoa fala, que acha que tem. Não, gente, a gente faz com medicina, tá? A gente faz com base. Então, eu pego os exames, as pessoas estão sim intoxicadas. Então, por exemplo, o exame de arsênico, que é o normal até 7,83, por exemplo, eu cheguei a pegar 188, né? Nossa! Então, você imagina, arsênico é veneno para rato, né? Então, se o normal é até 7, você imagina a pessoa com 188, ela não está morta, mas ela está indo, né? Então, a gente precisa desintoxicar. Outra coisa que tem muito, que a gente vê, são parasitas. Então, a avó tinha mania de dar remédio de verme para a gente a cada 6 meses, 1 ano, tinha aquelas garrafadas, né? Aproveitar a lua. As pessoas estão esquecendo isso, estão esquecendo de dar remédio de verme, mas existe verme ainda tem, tá? Na época que eu estudei fora, lá eles fazem procedimentos para eliminação de verme e as pessoas soltam muito verme mesmo. Então, quando a pessoa tem verme, intoxicação, às vezes uma inflamação, pode ser uma inflamação dentária, então tem muita dente. Ó, a doutora Michele Sequin lá da nossa equipe, a nossa Nutri Top ali, que legal, bom dia, doutora Michele. Pode nos ajudar aqui. Então, quando a pessoa tem por exemplo, alguma infecção dentária oculta, que não tem dor porque é um dente tratado com canal, a infecção se localizou embaixo daquele dente. Então, o corpo, ele se direciona todo para combater aquela infecção. Ou uma inflamação, então a pessoa está comendo alprela, ela continua comendo com frequência. Então, tudo isso vira prioridade para o corpo. Tudo isso é urgente, como eu falei, né? E aí, quando aparece alguma outra carga tóxica que o corpo não consegue dar conta de resolver, associada a um estresse que entra na fila de prioridade, o sistema imune se desorganiza. E aí causa a doença autoimune. Tá? Então, a doença autoimune, ela tem esse fator. Então, você tem que fazer uma limpeza do terreno biológico, que a gente chama, que é desparasitar, corrigir a alimentação, desinflamar, desinfeccionar, procurar focos, né?
Então, como a doutora Michele está falando ali, tem que fazer uma faxina geral. E aí, o próximo passo, trabalhar o evento emocional, né? E aí a pessoa já vai estar mais organizada. Aí o corpo mesmo vai ter tempo de se reorganizar. O corpo mesmo vai conseguir dar conta. Porque o que eu digo sempre, Tia, é o seguinte: a semente da cura está dentro da gente. Nós temos a semente da cura, né? O DNA, ele é perfeito, ele não muda. Você nasceu com essa cor de DNA, com essa cor de olho no seu DNA, você não vai aos 50 anos acordar com outra cor. Esse é o seu DNA. O DNA, ele é um só. O que muda é a forma como ele vai se apresentando. A gente chama de epigenética. São os genes que vão se apresentar, mas o DNA não muda. Então, o DNA da perfeição, da cura, ele está ali. Acontece é que ele não consegue se reorganizar, se reestruturar, se tem um monte de coisa urgente para fazer. Né? Então, ele diz assim, eu vou resolver isso, mas antes eu preciso que você me ajude a resolver essa infecção, resolver essa inflamação, resolver essa infestação, resolver essa intoxicação, resolver essa desnutrição, essa falta de vitaminas e minerais. Aí, quando você resolver isso, né, resolver a desidratação, que muita gente é desidratada, né, que acaba também afetando a adrenal, a produzir hormônios e tal. Então, tudo isso precisa estar em ordem, porque aí o sistema autoimune consegue se reorganizar. Então, tanto eu quanto a doutora Michele Sequin, que está aqui, a gente pega, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, que é extremamente comum. Muitas mulheres têm, alguns homens também, mas é mais comum em mulheres. E a gente vai fazendo essa limpeza do terreno biológico e os marcadores, que a gente chama de anti-TPO, é o valor que marca a atividade da doença autoimune da tireoide, o Hashimoto, ele vai diminuindo. Tá? A doutora Michele está aqui para me confirmar e a gente zera isso. Então, a gente consegue zerar. A gente tem foto de exame mostrando essa redução até o desaparecimento do Hashimoto. Inclusive, tem o paciente que tem o ultrassom com a imagem da melhora. Então, a gente vai repetindo esse ultrassom e a tireoide desinflama e melhora, tá? Então, Gilza, tem exames para diagnosticar desidratação? Tem sim, o próprio hemograma já é um marcador. Além dos exames renais, a creatinina, por exemplo, também pode ser um marcador. E o próprio exame de urina é um marcador de desidratação. Então, nós temos aí 3, pelo menos, exames bons que podem nos ajudar com a desidratação, né? Exatamente. Tanto é que lá então, na clínica... Pode falar, Tia. Não, Pode então, falar. é só para entender, para resumir assim. Então, você tem que, primeiro de tudo, desintoxicar o corpo através de alimentação e suplementação, talvez, de algum remédio. É Mudança isso? Primeiro, alimentar, exatamente. Isso mesmo. tá. Tá? Aí vem, até minha esposa estava falando com a doutora Michele aí também. Eu E vi, aí, Adriana, tudo bom? beijo, Lin. Aí depois, aí depois você vai para a parte emocional, então. Na verdade, a gente acaba fazendo concomitantemente. Mas muitas vezes a gente inicia o processo pela parte física. Por quê, André? Porque a pessoa me procura pela parte física, né? Porque eu, como sou médica, quando a pessoa marca o horário comigo, então ela tá olhando primeiro a parte física, né? E aí, claro que tem pessoas que têm uma abertura muito mais fácil para a gente chegar na parte emocional, né? Isso a gente vai sentindo, né? Eu também estudei constelação familiar, então eu também vejo como uma pessoa se refere aos familiares, o número de vezes que cita a família durante a conversa e tal. Então, a gente vai fazendo essa abordagem, inicia pelo físico, e aí vai colocando a importância do emocional. Tem gente que já aceita de primeira, tem gente que a gente consegue abordar de primeira, e tem gente que a gente tem que ir mostrando confiança, a pessoa vai se sentindo melhor, vai vendo resultado no tratamento, e aí acaba tendo confiança para abrir a caixinha do emocional, né? Pô, então entende, perfeito. Então, por exemplo, uma endometriose, uma artrite, né, dermatoide, Artrite lúpus, por exemplo. reumatoide. Então, reumatoide, E aí, tudo então seria. O primeiro ponto é limpar, é isso. Qualquer uma Exatamente. dessas ou não? Qualquer uma dessas, né? Então, sempre a gente tem que organizar o corpo para isso ser prioridade para ele. Por exemplo,
um dente inflamado, infeccionado, oculto, ele não vai deixar a pessoa se organizar. Porque aquilo ali é prioridade. Tá? Então, hoje a gente tem a odontologia biológica, a gente tem até uma profissional aqui do estado muito boa assistindo a live aqui com a gente, que pode nos confirmar isso. Então, assim, eu trato muitas doenças físicas de causa dentária. E se a gente não for lá e não remover o foco dentário, não tiver um dentista que entende isso, nos ajuda a trabalhar removendo esse quadro dentário, a pessoa não apresenta melhora, por exemplo, da doença autoimune. Então, muitos pacientes com doença autoimune têm origem dentária, tá? Porque o corpo vê como prioridade tratar aquela infecção dentária. Nossa Senhora, que demais, que demais. Ó, pessoal, para vocês verem, né? Por isso que eu trouxe. Vocês viram porque eu adoro Sabrina? Olha a explosão do cérebro que ela causa na gente aqui. E quando ela falou. E quando ela falou, quando a gente conversou a época do curso, ela estava falando em relação ao câncer até, né? Até tem o Marcelão, o Marcelo é trimedalista pan-americano, que ele está assistindo a live, é um grande amigo meu, ele estava até perguntando, ele fez uma pergunta aqui, Sabrina, qual que é a melhor maneira, por exemplo, antes de eu falar sobre o câncer, né? Qual que é a melhor maneira da gente controlar o estresse por hormônio ou alimentação? Qual que é a melhor maneira que você vê aí? Então vamos lá, são várias, né? Eu já falo sobre as consultas, tá, Adriana? Como é que a gente faz lá na clínica? Oi, Fábio, bom dia. Outra paciente nossa querida ali. Então, o que acontece? Primeiro, para a gente controlar o estresse, a gente tem que tirar estresse físico e emocional. Então, não é só o estresse emocional, é o estresse físico também. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma hipersensibilidade ao glúten, e ela tá comendo glúten no café da manhã no pãozinho, no lanche da tarde no bolinho, e no jantar no bolinho, de novo no macarrão, ela tem um estresse físico constante. Então, fisicamente, ela está sofrendo aquele estresse. Então, o corpo vai priorizar resolver aquele estresse. Tá? Então, volta a ter conexão. E tem o estresse emocional. Eu vi que teve uma pessoa que comentou ali que entendeu por que emagreceu 12 quilos depois que se separou. E tinha o estresse emocional de talvez ela estar vivendo com uma pessoa que não fazia bem para ela, né? Eu já tive paciente que chegou e falou assim para mim, doutora, quando eu tô chegando em casa, eu olho a minha casa, eu me desespero. Eu tenho vontade de fazer minha volta e ir embora. Eu fico olhando para minha casa, criando coragem de entrar. Então, você imagina. Aí, a partir daquele momento que entra em casa, 7, 8 horas da noite, até as 8 da manhã quando sai, são 12 horas de estresse, né? Então, como que a gente tem que controlar, para quem perguntou? Então, primeiro, tirar o estresse físico. Então, tirar infecções, infestações, a desidratação, desnutrição e o estresse emocional. Então, buscar resolver os nossos problemas, né? Buscar ajuda de um hipnoterapeuta, buscar uma constelação, entender como é que você se organiza dentro da família. Eu vejo, assim, que a maior parte dos problemas emocionais hoje são causados pelo núcleo familiar, tá? Então, as pessoas convivem naquele problema, não conseguem se soltar daquilo, né? A gente, infelizmente, tem uma inversão muito grande de os filhos virarem pais dos pais no Brasil. E isso, na verdade, é cobrado, aceitável, né? E até mal visto quando você se desprende disso, né? Eu brinco, Tia, por exemplo, que nós estamos no mundo para ajudar as pessoas. A gente veio aqui para fazer a diferença no mundo inteiro. E que às vezes as pessoas ficam perdendo a vida tentando ajudar 3, 4 de casa que não querem ser ajudados. Né? Então, assim, você nasceu para o mundo, para ajudar o mundo, para fazer bem para várias pessoas, para espalhar coisas boas, né? E não perder 50 anos ali tentando resolver o problema do irmão, com a esposa, né? Então, a gente tem muito mais para fazer do que isso. E aí, aquilo ali vira um sofrimento, porque a gente não muda ninguém, né? Então, se a pessoa não quiser mudar, né? A gente não consegue mudar ela. Não estou tentando mudar meu irmão. Não, você não vai conseguir nunca, porque as pessoas, elas mudam quando elas querem mudar, né? Eu brinco, a gente não controla nem direito o que a gente come, a gente quer controlar os outros. Não tem como, é impossível, né? E aí, coisas que podem também nos ajudar a estar no parasimpático, complementando a resposta ali. Eu falei que a gente vai fazendo um bom bolado para poder responder várias coisas que eu estou vendo também. Então, complementando a resposta. Como é que a gente pode acalmar o parasimpático, né?
a gente levantar as pernas 45 graus, aquele costume da tia, da avó, de chegar em casa e levantar a perninha assim, na cabeceira da cama, aquilo estimula o parasimpático. Meditação, respiração controlada, respiração consciente, estimula o parasimpático, tá? A gente também pode fazer meditação ativa, então uma coisa que você gosta de fazer, uma arte ou corrida. Gargarejo também estimula os nossos receptores do vago aqui e também estimula o nosso parasimpático, tá? Então, às vezes eu faço para o paciente, eleva as pernas, hipnose, né? Fazer uma auto-hipnose, fazer um relaxamento, também estimula o parasimpático. Às vezes ainda a pessoa está muito no início, ainda é muito difícil, né, Tati? Então, começa elevando as pernas 45 graus, faz gargarejo, não é bochecho, é gargarejo mesmo, lá no fundo, né? Porque nós temos os receptores aqui. Então, isso tudo vai estimulando o seu parasimpático, né? Para que você volte para aquele equilíbrio, né? E existe uma frase dos irmãos Hunig, que são esses que criaram a terapia neural na Alemanha, que diz o seguinte: a cura está no parasimpático. A cura está no parasimpático. Então, não existe processo de cura no simpático. Então, para que qualquer processo de cura ocorra, a gente precisa colocar a pessoa no parasimpático. Sabrina, isso que você fala, eu falo também nas minhas lives, eu acho muito legal você falar, porque você é autoridade, uma médica, e eu sempre bato nessa tecla, porque eu bato na parte emocional, eu bato na parte do sono, que eu falo, que eu foco mais na neurociência, e você como médica, você está só reforçando o que eu falo nas minhas lives. Tem pessoas que eu faço live todas as noites de auto-hipnose para as pessoas conseguirem dormir. Tem pessoas que já largaram remédios. Por quê? Porque o sono, ele melhora, um sono de qualidade melhora o seu sistema imunológico, não é isso? Com certeza, porque você está parasimpático. Exatamente, olha aqui, pessoal. Você tem que entrar no parasimpático. E para você dormir a noite toda e dormir bem e ter um sono reparador, você tem que passar a noite toda no parasimpático. Se você for para o simpático, fizer uma liberação de cortisol, você acorda. Né? Exatamente, então. E aí eu falo para as pessoas que vai, por quê? Porque, e é o que você está falando, a cura está dentro da gente, tá? O nosso sistema imunológico, o ser humano é perfeito, isso, consegue efetivamente resolver todos os seus problemas, curar todas as suas doenças. Só que a gente vive nesse estresse, ativando só o simpático, e aí não dá tempo. Olha a abordagem que ela está falando, pessoal. Não dá tempo do parasimpático acalmar para organizar o nosso corpo para combater o que a gente tem, né, de problema. E aí eu entro na pergunta que eu tinha feito, né, que também mandaram para a gente, e que foi quando eu me apaixonei por você com respeito ao Cezinha, naquela sua explicação a respeito do câncer. O câncer, fala um pouquinho do câncer também e aproveita a abordar outras doenças também que você queira, Sabrina. Então, vamos lá. É que naquela oportunidade, né, Tchê, acabaram perguntando sobre o câncer, né? Quando eu estava explicando um pouco, teve algum aluno que eu não me lembro quem, acho que foi a Evelyn, talvez, não tenho certeza, fez a pergunta sobre o câncer, né? Então, o que acontece? O câncer, ele tem 3 condições que a gente chama principais que precisam ser trabalhadas para auxiliar o corpo a resolver isso, né? Então, 2 condições. Uma é uma questão de nutrição. Então, quando a pessoa está desnutrida, tem falta de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, tá? Então, o corpo adoece por essa desnutrição, tá? Mas aí eu digo, muita gente está desnutrida. Posso, inclusive, dizer que a grande maioria, né? Então, o meu paciente, eu faço o exame de todas as vitaminas e minerais. Eu peço vitamina C, vitamina A, vitamina B6, B9, B12, zinco, selênio, magnésio, cálcio. E as pessoas vêm com baixos nutrientes. Elas vêm desnutridas, às vezes ferritina, que é super comum, principalmente em mulheres. Então, a pessoa vem com uma desnutrição. E aí, essa é uma coisa. Tá, tem que estar desnutrido, muita gente tá. Segunda coisa importante ver em câncer, que eu chamo dos 4 Is, né? Então, é uma intoxicação por metal pesado,
ou metal tóxico, porque alumínio é um metal tóxico, apesar de ser leve, então por metal tóxico, por pesticida, por agrotóxico. Segundo lugar, uma infestação parasitária, né? Uma inflamação ou uma infecção. Então, um desses 4 Is. Aí a gente vai dizer o seguinte, ok, né? Mas muita gente está desnutrida e muita gente tem um ou mais dos 4 Is, né? Pois é, e aí quando que vem o câncer? No evento emocional. Então, a pessoa tem um evento emocional de forte impacto emocional, né? Que desestrutura o sistema nervoso dela, né? Através da parte emocional. E aí, aquilo culmina o câncer. Então, muitas vezes, né? Muitas vezes eu pergunto assim para o paciente, dos últimos 2 anos, dos últimos 24 meses de quando seu câncer apareceu, o que emocionalmente intenso aconteceu na sua vida? E aí, 2 anos. 2 anos, você pergunta? 2 anos, tá? E aí é onde entra muito sobre a nova medicina germânica, do Dr. Hammer, que muitas pessoas perguntaram, né? Então, que ele chama de DHS, né? A pessoa sofreu um DHS. O DHS, que ele chama, que é esse evento emocional impactante para a pessoa, tá? Porque às vezes a gente vendo de fora fala assim, mas isso também nem é tão grave assim. Mas para a pessoa aquilo foi muito grave, né? Então, para a pessoa aquilo teve um impacto emocional muito forte. Então, geralmente, 24 meses, a pessoa sempre fala, André, o que aconteceu de emocionalmente intenso nos últimos 24 meses antes do seu diagnóstico? E aí a pessoa fala, já ouvi, fui largado no altar, descobri que meu marido tem outra família, perdi um filho, né? E aí você precisa trabalhar esse evento emocional. Esse evento emocional é muito importante para que a pessoa volte a querer viver também. Para que a pessoa volte a se cuidar, volte a ter vontade de fazer as coisas, porque é um impacto emocional tão forte que lá no fundo é como se não valesse mais a pena, sabe? É como se ligasse um botãozinho de autodestruição. Então a gente tem que trabalhar esse evento emocional, encontrar ele, trabalhar. Como é recente, né, André? Geralmente a pessoa sabe o que é. Porque a gente sabe que depois, com o tempo, o subconsciente vai escondendo e a pessoa esquece, né? Então, às vezes, a gente precisa buscar no subconsciente. Mas a grande maioria das vezes, a pessoa já me direciona, doutora, isso aconteceu. E aí, geralmente, enche o olho de lágrima, muda o olhar, muda a expressão, porque você vê que tem dor ali ainda. E aí é onde a gente entra para fazer esse trabalho emocional, que a gente faz com a hipnoterapia, com resultados incríveis, né? E ajuda um monte a pessoa a entrar de volta num caminho de se cuidar e de ver valor na vida. Olha que incrível, pessoal. Tá vendo? Tem pessoas então que passam começam a tratar o câncer, quimioterapia, remédios, mas não tratam o problema emocional e como a Sabrina falou, não vai adiantar, não vai ter, o resultado não vai ser efetivo. Por quê? Porque é o que ela falou, a pessoa, na verdade, com esse evento emocional, a pessoa às vezes não quer nem mais viver, né? Não quer nem mais viver. E o câncer está lá, é uma adaptação, né? Tá lá porque por conta dessa. Lógico, tem como ela falou, a tríade, né? Tem a parte da infecção do corpo, mas o evento emocional é de suma importância, não é, Sabrina? Exatamente. A gente chama de condição sine qua non, condição sobre a qual não existe. Né? Então, assim, ela é uma condição necessária. Porque, como eu falei, desnutrição e algum dos 4 Is, ou todos, a grande maioria das pessoas tem. Mas por que não é todo mundo que desenvolve câncer, né? Então, aí quando tem esse na evento genética, né? Quando tem o gene lá, né? E nem todos que tem o gene desenvolvem. Exatamente, mas aí que a gente diz, mas o gene, ele não mudou, né? Quando você nasceu, você já tinha esse gene, ele é igual, você não muda, né? Então, aos 35 anos você desenvolveu câncer de mama, você tem genética para câncer de mama. Tá, mas então por que você não nasceu com câncer de mama? Então, é isso que eu falo. Porque a genética é igual, né? Você cometeu um crime, daqui 15 anos acharem o teu DNA, ele é exatamente o mesmo, né? Então, o que muda é a expressão gênica.
né? Então, a pessoa pode ter o gene que predispõe ela a ter câncer, mas aquele gene só vai se manifestar, ele só vai ter aquela expressão, ele só vai começar a produzir, se replicar, reproduzir RNA, se os fatores ambientais fizerem com que aquele gene se reproduza, né? Que a gente chama de epigenética. É isso que é epigenética, tá? Porque a genética, ela é igual. Genético é o que você nasceu com, né? Então, seus olhos são geneticamente determinados, tá? Então, você pode ter uma predisposição genética, mas aquela predisposição, se você cuidar bem do seu corpo físico, do corpo mental e emocional, ela não vai se manifestar. Né? Pessoal, eu fiz 2 lives sobre epigenética para vocês. Olha o que a Sabrina está falando aqui, ó. Quem lembra, olha o que ela está falando, só está reforçando o que eu falei. Vocês estão entendendo o poder do seu cérebro, da sua mente, né? Vamos assim dizer. Como você, se você está passando por problemas emocionais ou passou por alguns problemas emocionais, isso pode influenciar muito, demais nas suas doenças, no seu corpo, no seu físico. Olha que incrível. E eu falei para vocês sobre epigenética. Pessoas que dão essa desculpa, mas eu tenho propensão, né? Tenho genética, meus pais têm câncer. Mas olha o que a Sabrina falou. Por que então você não veio com câncer desde que você nasceu, né? Exatamente. É isso. E quando é genético, por exemplo, a síndrome de Down, né? Ou Turner, a pessoa já nasceu com aquilo, né? E aí ninguém desenvolve isso ao longo da vida e também não muda ao longo da vida, porque isso tá no gene, né? Exatamente, tá no gene. Ó, pessoal, tem um monte de perguntas. Com certeza não vai dar tempo, mas eu quero que depois vocês mandem essas perguntas para mim, para a Sabrina. Isso, tá? pode mandar. Fala um pouquinho Fala um pouquinho do seu. Tem um monte de gente perguntando se você atende online. Fala um pouquinho do seu atendimento, faz a sua propaganda antes de eu fazer algumas outras perguntas aqui. Tá bom, André. Assim, ó, o atendimento, a gente tá com um formato assim esse ano. A gente viu a importância da gente fazer essa limpeza do terreno biológico, a importância da alimentação. Então, hoje o atendimento é estruturado da seguinte forma. Todo mundo que liga lá na clínica, André, vai passar primeiramente com a doutora Michele, que está nos assistindo aqui, doutora Michele Sequim, tá? Por quê? Ela é nossa Nutri. Ela vai fazer o quê? Ela vai começar essa organização do terreno biológico. Então, ela vai ver quais são os alimentos dissonantes para a pessoa, vai prescrever uma dieta retirando todos esses alimentos que possam estar causando inflamação, podem estar atrapalhando a digestão, e ela inicia uma série de tratamentos para tirar parasitas, para tirar metais tóxicos. Então, ela vai dar essa organizada inicial. Ela, como ela comentou ali um pouco antes, ela usa a homeopatia, que também ajuda a trabalhar o sistema parasimpático, né? Porque a homeopatia tem essa junção aí do emocional com o físico. Então, ela faz esse trabalho do terreno biológico primeiramente. E aí, isso estando organizado, o paciente vai para mim. Porque o que acontece? A minha consulta é de 1h30, mas eu tinha que falar muita coisa. Então, eu tinha que ensinar sobre alimentação, corrigir alimentação, ensinar sobre hidratação, detectar fatores emocionais, trabalhar as questões emocionais, tratar neurotransmissor cerebral, né? Serotonina, dopamina, acetilcolina, GABA. Então, eu não estava vencendo em 1h30. A minha consulta ficava muito curta, né? E daí, o que aconteceu? Então, eu a conheci, ela trabalha na minha linha, nós temos pensamentos muito parecidos, então nos alinhamos. Então, como ela é Nutri, ela faz essa parte de alimentação muito melhor do que eu, né? Porque ela é especialista nisso. Ela inicia esse trabalho para ir já adiantando o terreno para mim, e aí depois eu entro. Muitos pacientes, André, ali ela já resolve. Muitos pacientes nem precisam chegar em mim, porque a questão estava ali, né? E aí, ela sente que ainda está faltando alguma coisa e tal, aí ela passa para mim, aí eu faço o atendimento. Então, desde o ano passado, que agora eu não atendo mais direto. Porque, André, voltando ao que a gente estava falando, se eu vou lá e passo fórmulas, ensino muita coisa, mas as pessoas continuam comendo bolacha e miojo, né? Não adianta. E daí a pessoa vai dizer assim, nossa, mas o meu tratamento não melhorou, né?
E aí a própria doutora Michele, às vezes, já indica a hipnoterapia. Se ela sente que tem uma abertura, se ela já detecta que tem uma questão emocional ali, ela já passa a pessoa para a hipnoterapia para fazer concomitantemente com ela, esse processo, né? Ou então, elas, como a gente falou, tem pessoas que ainda não estão tão preparadas, né? Às vezes a dor é muito grande, ainda não está sentindo confiança de abrir aquela situação, né? Aí, quando chega em mim, eu acabo passando para o nosso hipnoterapeuta, que é o César, né? Ah, é E César. o César, é o nosso hipnoterapeuta. Eu acabo fazendo uma outra, mas como a hipnoterapia, a gente sabe que não dura tanto tempo, né? Ali na clínica sou eu que faço, é o César, né? Que é o que a gente tem ali, aqui em Aham. Itajaí. Então, assim, como a hipnoterapia dura um tempo que a gente não tem como calcular, né, André? Então, às vezes dura um pouco mais, dura um pouco menos, ficou mais difícil de a gente conseguir encaixar na agenda. Então, ficou Uhum. essa parte com o César, né? Eu faço uma vez numa emergência ou outra, né? E a gente faz. Mas é assim que a gente procede lá, né? Então, por isso que eu falo, pessoal, que quem está aí, quem está assistindo, às vezes não vai ao médico que tem essa conexão, tem que ir o hipnoterapeuta. O André é o hipnoterapeuta que a gente indica em São Paulo, top, né? Então, procura ele, trabalha esse aspecto. Você não precisa saber, muitas vezes, né, o que é exatamente que está te incomodando, né? A hipnoterapia, quando você abre o subconsciente entrega o que precisa ser entregue para ser resolvido, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não tô legal, eu tenho pânico, mas eu não sei de onde que é. Não precisa saber, gente. Porque o seu Preciso. subconsciente, ele de fato, ele camufla aquilo ali para você não sofrer tanto. Mas a hora que você entra no subconsciente, ele entrega, né? Eu digo, é como uma bola que está no fundo da piscina, ele emerge. E aí você pode pegar aquilo ali e resolver, né? Ó, Então, quadro de olha, pânico, fundamental a hipnoterapia, né? ah, Então, assim, vixe, para trabalha, então. a gente acaba trabalhando às vezes tireoide, neurotransmissor cerebral e tudo, mas precisa trabalhar também essa parte do emocional, né? Do que viveu do passado, das coisas que foram acumulando. Então, e aí é onde entra a hipnoterapia, né, pessoal? Por isso que eu gosto muito. Eu tenho grandes amigos médicos e a Sabrina é uma delas, né? Mas eu acho que a visão da Sabrina ela é muito, muito aberta, por isso que eu a convidei para essa live, porque eu sei que vocês iam adorá-la. É uma querida. Se vocês gostaram, faz hashtag Sabrina Maravilhosa. Escreve aqui, ó. Escreve aqui para mim. Hashtag Sabrina Maravilhosa. Porque ah, ah, porque você, um médico em si, o médico, ele tem por si só uma autoridade. Então, às vezes a gente está falando, aí as pessoas acreditam, gostam, se conectam. Tem muita gente que acompanha essa live há muito tempo já, Sabrina, aqui de manhã, e se conecta. Mas e quando a gente traz uma autoridade de um médico confirmando, só carimbando o que você fala, isso é muito legal, porque por quê? Porque muitos médicos, como eu vi aqui as pessoas comentando, ainda não têm essa mentalidade. Aí, ó, quanto Sabrina maravilhosa, ó. Ai, querida, Sabrina maravilhosa. obrigada, obrigada. E aí a gente fica, sabe, falando e fala, mas tá, o meu médico falou que não acredita, o meu psicólogo fala que hipnose não serve para nada. Então a gente fica assim, batendo, né? E É. aí, por isso que eu queria te trazer, graças a Deus, ainda bem que deu certo. Ai, que Depois bom, eu vou. fiquei feliz por isso. A Adriana falou aqui, a minha esposa querida, beijo de novo para você. Ela falou que a doutora Michele atende aqui em São Paulo, tá, pessoal? Isso, a Depois aí doutora um Michele beijo. atende uma semana por mês em São Paulo. Semana passada ela Uhum. estava aí. Então, ela atende uma semana por mês em São Paulo, né? Então, às vezes, a pessoa aí de São Paulo pode iniciar o tratamento com ela. Como eu falei, grande parte das pessoas já se resolvem ali, né? E caso precise, aí vem até aqui, né? A minha agenda agora tá para agosto, André. Então, dá muito tempo da pessoa se programar, comprar passagem com antecedência, né? Para não pegar tarifas tão caras, né? Mas eu tenho certeza que a maior parte das pessoas, fazendo esse equilíbrio ali com a doutora Michele, já resolve muita coisa, né? Pessoal, ó, você viu o que ela falou? Você acha que a Sabrina tem tempo ou não? Olha o privilégio que vocês estão tendo. A agenda dela tá para agosto.
Tá para agosto, Será André. que é uma... Estamos tentando resolver. Aí, ó, já até... Ó, o Cezinha aqui. Beijo, meu lindo, aqui, ó. Clinca Help aqui, ó. Colocou aqui, Ali ó, é o celular, pessoal. o nosso celular ali, para falar lá com Depois, a Keila, que é a nossa secretária lá, o a Josi. pessoal, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é do Clube 707, a galera que acompanha todas as manhãs a live. Eu coloco o celular. Ô, Cezinha, depois me manda lá no WhatsApp, que eu já mando pro pessoal lá direto para eles anotarem. Pô, Sabrina, ó, já deu uma hora. Ó, tinha muita pergunta. Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, o print da live. Pessoal, vocês vão tirar o print agora, a gente vai fazer uma pose para vocês. Eu vou tirar até os comentários da Sabrina, os comentários aqui, para não cortar, tirar o seu rosto lindo aqui. Peraí, se eu tiver comentário. Pronto. Então, ó, vocês vão tirar. É que tem um delay, então eu estou falando um pouquinho aqui, porque eu tenho um delay para o pessoal. Então, vocês vão tirar o print, vão vão marcar a Sabrina aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta, mandem para mim, pode mandar para a Sabrina, que se ela não conseguir responder, se ela não ver a mensagem, eu mando para ela. A gente dá um jeito de tentar responder, ou marca uma outra live, não sei. A gente dá um jeito de responder, tá bom? Ou tudo, porque né? tinha muita Ou tudo, coisa. André. A gente faz os três. É verdade. A gente tinha, Sabrina, você não tem noção aqui da quantidade de perguntas, não tem nem como a gente falar. Então, pessoal, manda depois pra gente aí, valeu? Ó, então, ó, a gente vai fazer a pose do print, hein? Vai lá, Sabrina, 3, 2, 1. Pronto, pessoal, ó, então, ó, não esqueçam, postem nos stories. Me marca a Sabrina, segue ela lá, eu não sei se aparece aqui, ó, ainda, mas é Sabrina Helpa, eu mando para vocês, segue ela lá, é uma pessoa incrível, incrível, essa simpatia, casada com um cara que eu sou, fãzaço do César também, beijo para você, César. Então, a gente se conecta com pessoas que realmente têm a mesma mentalidade com a gente, sabe? Então, quando eu conheci a Sabrina, quando eu conheci o César nesse curso, eu falei, puta, que casal fantástico. E tanto que a gente só não tem mais amizade ainda pela distância, né? Aliás, vocês vêm para São Paulo, o Cezinha falou, e ó, eu vou ficar bravo se vocês não me mandarem mensagem, hein? Não, pode deixar, vamos. É que a pandemia atrapalhou um pouco as nossas idas a São Paulo, né? Nós íamos com mais frequência. Mas agora a gente está pretendendo retomar essas idas aí, porque São Paulo é sempre enriquecedor e saímos jantar novamente, né, com a Adriana. Exatamente, é isso aí. E eu vou Vamos depois tentar, marcar. o pessoal me mandou mensagem, depois eu vou tentar marcar uma live com a doutora Michele aqui, eu vou ver se eu consigo falar com ela, se você intermediar, puxa ela aqui, para a gente Sim, marcar claro. essa live. Ó, pessoal, o pessoal está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar gravada essa live. Deu mais de 70 pessoas aqui, então vai ficar gravada. Eu sempre ponho uma meta aqui, viu, Sabrina? Então, vocês são Que legal. demais. Ó, o meu Insta, para quem está perguntando, é Isso, fala aí. Sabrina Eupa. H de helicóptero, E de escola, U de uva, P de pato, A de avião. DRA Sabrina Eupa. Né? Ó, tudo junto, né, Sabrina? Isso, acho que sim, eu tenho um ponto ali, talvez, mas tem um ponto, DRA.Sabrina Ilpa. Opa, então eu pus aqui errado, estava pondo aqui, ó, DRA.Sabrina. Tem um pontinho ali depois de doutora. Opa, peraí, então eu vou publicar aqui, ó, vou fixar para vocês aqui, ó. E aí, pronto. Então, pode mandar as perguntas, eu respondo. Intermedio com a doutora Michele também, vocês vão adorar ela é incrível. E vão conhecendo a equipe lá também. A gente tem um hipnoterapeuta como você, né? Mas aí aqui no estado. E temos também uma ginecofuncional que trabalha na nossa área, então sem uso remédio, trabalhando essa parte integrativa, né? Temos fisioterapeuta. Ó, o pessoal que é do Sul aí, ó, tá fixado no comentário aqui, ó, tá fixado o Instagram da Sabrina. Para quem é do Sul, ela é de Itajaí, ela atende em Itajaí. Para quem é do Sul, então, fica mais fácil, né? Então, já entra em contato, mas ela está à disposição, atende o Brasil inteiro, tá bom? É isso aí, com certeza. Sempre damos um jeito.
Sabrina, puta, de coração, obrigado mais uma vez por ter ter disponibilizado o seu tempo, sua energia, sua vida, né? Que tempo é vida, para dedicar uma hora desse dia para ensinar mais um pouquinho, tanto para todos que nos acompanharam, como para mim também. Valeu? Obrigada, André. Olha, parabéns a todo mundo que esteve aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né? Como eu falei antes, eu estou no mundo para tentar fazer o mundo melhor, para tentar levar alguma coisa boa para as pessoas. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar cumprindo a minha missão. Vocês me oportunizaram nessa manhã. Obrigada de coração. Desejo um dia incrível para todos vocês, tá? E honra pelo convite. Obrigada mesmo, André. Sucesso demais, viu? Obrigado. Dá um beijo pro César esse lindo e a gente vai se falando, tá bom? Combinado. Ótimo dia. Beijo, Sabrina. Tchau. Beijo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.